vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu não tenho postado aqui nesse canal vídeos direcionados a professores. Se você acessar vídeos anteriores, tem vídeos meus descontraídos com meus filhos. Mas nesse canal, há quase 2 anos, eu postei um vídeo falando sobre planos de aula alinhados à BNCC da educação infantil, porque na época eu coordenava uma escola que atendia as crianças de 0 a 3 anos. E recentemente eu recebi a visita e o comentário de uma professora iniciante na educação infantil. No vídeo está como Figueiredo, que eu acredito que seja o sobrenome, né? E eu vou colocar aí na tela o print das dúvidas dela, que eu resolvi responder já de antemão ali nos comentários para ela, até porque a gente tem necessidade dessa resposta rápida. E as dúvidas dela são dúvidas que, vez ou outra, eu recebo no meu blog, eu recebo no meu e-mail, que são dúvidas de professoras iniciantes. Quem já está há mais tempo na área já não tem mais essas dúvidas, e é por isso que eu resolvi montar um vídeo falando sobre essas dúvidas que sempre chegam para mim. Acredito eu porque tem professores que geralmente buscam mais as respostas dessas dúvidas pelo YouTube. Então é por isso que eu vou postar o vídeo no YouTube, também vou postar no meu blog e vou trazer mais conteúdos da educação infantil. Eu fiquei um tempo sem alimentar o meu blog e olhando nas estatísticas, eu estou recebendo algo em torno de 4.000 visitas diárias, que, gente, foi depois da pandemia, porque antes quase não tinha acesso, ou o dia que tinha mais acesso eram 1.000 acessos. E as postagens que têm mais acesso são aquelas que são voltadas para a educação infantil, e agora está aumentando as que são voltadas para a inteligência emocional, autoconhecimento, autoconfiança, que tem a ver com a disciplina que eu trabalho hoje. Atualmente, eu sou professora da disciplina de OPE, que é Orientação Profissional, Empregabilidade e Empreendedorismo. Trabalho com crianças do G5 até o 5º ano. E eu tô amando essa disciplina, porque também está trazendo muitos conhecimentos para mim, está sendo de grande valia até mesmo para minha vida pessoal. Então, vocês verão também no blog conteúdos referentes a OPE. Para quem não conhece, é uma disciplina que foi criada pelo Léo Freiman. Então, ele sempre está postando coisas no seu Instagram relacionados a tudo isso que a gente trabalha nesse universo de OPE. Mas esse vídeo é para responder algumas dúvidas da professora, vou chamá-la de professora Figueiredo, tá bom? Então, ela está aí se preparando para assumir turma. Tudo leva a indicar, olhando para o olhar da cidade onde estou, Maringá. Nós estamos com aulas híbridas. Tem alunos tanto remoto quanto presencial, e as aulas são ministradas as 2 turmas simultaneamente. Se o aluno o aluno remoto, ele não pode acessar a aula naquela hora, a aula depois é disponibilizada gravada para ele acessar. No ano passado eu trabalhei numa escola que o ensino era totalmente remoto, mas eu gravava os vídeos, subia no sistema e depois o aluno, o horário que ele quisesse, ele acessava as aulas. Então eu não tinha um contato online como eu tenho esse ano com as turmas, e esse ano já tive, acho que no mês de março, aí umas 2 a 3 semanas que era totalmente remoto. Depois voltamos aí às aulas híbridas. E é diferente a aula híbrida ou remota da educação infantil e do fundamental, né? O do infantil
é o que a gente sofre mais, porque o infantil a gente trabalha muito a questão afetiva com a criança, o olho no olho, o contato, o abraço. E os professores de educação infantil estão tendo que se reinventar, se reestruturar e se adaptar a isso. E é muito difícil. Eu sou uma pessoa muito afetiva. Eu gosto do abraço, do toque. E eu sinto falta dos grandes, imagina se fosse com os pequenos. Então, em 2015, eu fui professora do Infantil 2, porque essa dúvida é da professora iniciante do Infantil 2. Mas é lógico que dá para adaptar para o Infantil 3, eu acredito eu até o 4, grupo 3, grupo 4, né? Depende da escola que você tá, a nomenclatura que recebe, né? Já o grupo 5 já é um outro universo, né? A gente já tá preparando eles para o primeiro ano do fundamental, das séries iniciais, né? Mas enfim, nas suas dúvidas, primeiro ela pergunta sobre músicas, quantas e quais? Na época que eu dava aula, eu trabalhava repertório da Galinha Pintadinha. Infantil 2, muitos deles já estão falando de cabo a rabo. Alguns deles ainda têm dificuldade na construção de frases, na dicção de palavras. E então eu sempre procurava assim músicas repetitivas. Que me fazia inclusive acordar de madrugada com aquela musiquinha na cabeça. Músicas curtas. Eu nunca quantifiquei a quantidade de músicas. Então, quando eu comecei a atuar como professora, eu acredito que eu cantava aí em torno aí de 5, 6 músicas no começo da rotina. E dependendo do conteúdo que eu trabalhava, eu escolhia uma música que tinha a ver com o conteúdo que seria trabalhado no dia, para cantar, ou para encerrar esse ciclo das músicas que nós estávamos cantando, ou para iniciar o conteúdo ou a história, enfim, que seria trabalhado naquele dia de acordo com aquele conteúdo que eu já havia preparado. Então eu não sei te quantificar a quantidade de músicas, mas a Galinha Pintadinha, a maioria das músicas são bem curtinhas, então aí fica a critério. Até comentei para ela que com o tempo aí desenvolvi uma caixa. Eu vou pegar, se aparecer uma imagem aqui, vai ser uma imagem ilustrativa da internet, porque eu perdi as fotos muitas das fotos dessa época que eu atuava como professora do Infantil 2, mas aí tinha a caixa de música, e aí tirava lá de dentro o desenho que remetia a alguma música, às vezes eles mesmos sorteavam pra gente poder cantar essas músicas. Então, hoje tem mais, além de Galinha Pintadinha, tem o Mundo Bita, mais canais, são tantos canais que não dá pra lembrar todos, eu lembrei do Mundo Bita, né? Para introdução de alguns conteúdos com eles, por exemplo, quando eu trabalhei alimentação saudável, eu escolhi a música, o que tem na sopa do neném, da palavra cantada, mas as músicas da palavra cantada são músicas maiores, algumas com as letras mais rebuscadas, então era mais para ilustração do conteúdo que eu ia apresentar para eles. Quando eu trabalhei a música O que tem na sopa do neném, eu fiz um caldeirão utilizando uma lata de leite em pó vazia, cobri ela com papel laminado e aí eu ia tirando as cartinhas, eu ia cantando com eles, porque o que tem na sopa do neném sempre se repete. Então, quando ia vir os itens da música, eu colocava na sequência, puxando da latinha, mostrando para eles, e eles praticamente, no começo, eles só escutavam o que tem na sopa do neném, repetiam a palavra neném, quando aparecia o item, eles falavam o item, e com o tempo, acabou que eles foram cantando, e eu acabei agregando essa música às aulas, tá? Mas assim, Infantil 2, Infantil 3, repertório Galinha Pintadinha, não tem erro. Ela fez perguntas também em relação a combinados. Tem que trabalhar todos os dias? Eu trabalhava combinado todos os dias. Vai aparecer aí uma das imagens que eu consegui resgatar da época como professora do Infantil 2. Eu fiz questão de desenhar.
Hoje é mais fácil que você pega as imagens da internet, imprime colorido ou imprime no preto para depois pintar as partes em branco. Não que naquela época não tinha, mas eu quis desenhar. E aí eu colei na sala, na altura deles, e é muito importante deixar esse material à altura deles. E todos os dias da aula eu ia repetindo os combinados. Então eu falava para eles, olha, esse combinado aqui não pode gritar. E explicava por que não poderia gritar nas aulas, por que não podia morder o amigo, empurrar o amigo, que tinha que colocar o lixo no lixo. Fiz os nossos combinados e também a gente combinou o que aconteceria se algum colega quebrasse uma regra. Então, como essas aulas eram num tempo que não tinha essa doença, né, que infelizmente está fazendo parte aí do nosso dia a dia, então eu colocava assim, que tinha que ficar no cantinho do pensamento, ou que no momento que a gente fosse no parque, a criança iria ficar um tempo ao lado da professora, não ia poder brincar, depois eu liberava para brincar um pouquinho, e quando batesse no amigo, tinha que fazer as pazes com o amigo, né? Agora, nas aulas remotas, como que a gente trabalha essa questão dos combinados se o aluno ele está exclusivamente em casa? Geralmente os combinados que nós vamos trabalhar das aulas online é que o aluno ele não pode abrir o microfone ou deixar o microfone aberto durante a aula, que é só para deixar aberto no momento que a professora autoriza, que tem que deixar a câmera ligada, que tem que levantar a mãozinha se quiser falar, né? Essas são as regras que nós trabalhamos com os alunos remotos, né? Porque é mais fácil você trabalhar quando estão todos ali na sala. Então, a dinâmica hoje do aluno que está presencial, não tirar máscara, a máscara tem que cobrir o nariz, porque às vezes o aluno coloca a máscara aqui, ó, e deixa o nariz de fora. Não, tem que deixar a máscara em cima do nariz, que não pode ficar mastigando a máscara, porque às vezes eles puxam com a boquinha a máscara para dentro da boca e fica ali mastigando e molhando, né? Que tem que passar o álcool em gel, que não pode tocar no amigo, que não pode emprestar o material pro amigo, nem pegar o material do amigo, que tem que manter o distanciamento. Então, hoje, dentro de sala de aula, são outras regras, que não pode abraçar, né? Então, cada professor, ele precisa ver quais regras e combinados que ele vai fazer com a sua turma, né? Lembrando que educação infantil, principalmente aí infantil 1, ou infantil 2, infantil 3, repetição, repetição, repetição. Tem que ser uma repetição diária. Com o tempo eles vão se apropriando dessas regras e combinados, mas até o último dia de aula, repita esses combinados. E esses combinados, que hora que você vai trabalhar esses combinados? No momento, você vai criar um momento da rotina, no momento da abertura da aula. Então, se é uma turma que fica o dia todo, você vai trabalhar tudo isso na hora da entrada. Se quiser trabalhar depois da hora do soninho, já na parte da tarde, eu não acho que seja necessário. Talvez você possa usar a parte da tarde para mostrar as imagens das regras e perguntar para eles o que quer dizer essa regra. Então, assim, na parte da tarde, mais para relembrar as regras, mas de manhã você lê e mostra cada uma das regras. Como eu fazia quando eu atuava como professora de educação infantil. Eu ia recebendo as crianças, já colocando a etiqueta nas bolsas. Tinha alguns pais que já mandavam as bolsas etiquetadas, outros não. Lembrando, tá? Minha realidade era escola particular. Alguns pais não mandavam etiquetados, então até eu decorar a bolsa da criança, eu colocava ali uma etiqueta com o nome do aluno, para eu não esquecer. E no infantil 2, geralmente, alguns deles já vinham já mamando a mamadeira. Então eu esperava eles terminarem de mamar, levava as mamadeiras até a pia para depois lavar, porque esse processo da higienização das mamadeiras, quem fazia
era a minha ajudante de sala, a minha professora auxiliar, e nós revezávamos nisso. Depois que todos os alunos chegavam, já vinha o café da manhã, então já levava eles para o refeitório para eles fazerem as refeições. Depois eles eram levados para o banheiro. Aqueles alunos que já eram desfraldados já aproveitava aquele momento para fazer as suas necessidades. A gente já escovava os dentes, limpava o rosto, limpava a mão. Aqueles alunos que usavam fralda, a gente fazia as trocas de fralda, mandava para a sala. E aí, depois que todos estavam na sala, higienizados, com fralda trocada, sentava eles em círculo e aí eu começava a rotina do dia. Então, falava bom dia para todos, falava que ia começar mais um dia da nossa aula e eu sempre iniciava com a chamada. Eu procurei muito nos meus arquivos para ver se eu achava essa minha placa de chamada com as fotos dos alunos. Infelizmente não achei. Eu achei essa que está aparecendo para vocês. Então, como que eu fazia com essa turma? Eu não fazia com o nome deles, eu fazia com as fotos deles. Então, as fotos deles eram presas em palitos de picolé, eu deixava as fotos viradas para mim, para eles ficava a parte de fundo para eles, que era um fundo azul. Então, eu mostrava a foto e falava, quem é esse amigo? E aí eles falavam, Felipe. Felipe veio hoje para aula. Aí, se o Felipe veio para aula, eu encaixava ali nas tarjinhas da chamada. Se o aluno não veio para aula, então o que eu fazia? Eu encaixava ele na casinha, para dizer que o aluno ficou em casa. Então, eu trabalhei com as fotos, só no final do ano que eu comecei a trabalhar foto e o nome. Só que depois eu vi que eu deveria ter trabalhado já com o nome desde o início, mas foi algo que eu fui aprendendo com o tempo. Então, quando eu coordenei no ano passado a escola com as turmas, eu fui fotografando as crianças, escrevendo os nomes, sempre colocando a letra inicial numa cor vermelha, o restante na cor preta, porque principalmente com o infantil 2 e 3, a gente trabalhou a questão da letra inicial. Então, é por isso que eu optei por deixar a letra inicial vermelha e o restante em preto. Aí, o da imagem que vocês estão vendo, que eu borrei a cara dos bebês, é do berçário. Então, as professoras, quando elas iam fazer a chamada, elas mostravam para todos os bebês, ó, esse aqui é o Arthur. Aí mostrava lá, então todos viam a foto, viam o nome da criança, depois ela encaixava na chamada. Então eu iniciava minha aula com a chamada, depois da chamada eu falava, gente, vamos cantar umas musiquinhas. Então a gente começava aí o repertório de algumas músicas, aquelas músicas que tinham lá os gestinhos de bater palma. Eu estimulava eles para fazer junto comigo, cantar, pular, dançar, bater palma. Depois que a gente cantava música, às vezes também eu levava o violão para aula, para dar umas arranhadinhas lá com eles. E depois das músicas, falava dos combinados, mostrava cada um dos combinados, pedia para eles olharem as imagens dos combinados e lia. Eu ia correndo o dedo assim em cima do escrito, mostrando para eles. E aí depois eu iniciava o conteúdo. Vamos supor que o conteúdo desse dia fosse a letra A. Então eu falava para a turma, ô turminha, hoje nós vamos aprender sobre a letra A. Vamos todo mundo fazendo com a prof o som da letra A. E aí eles faziam comigo. E aí vamos supor que eu escolhi para aquele dia da aula a música da Dona Aranha que subiu pela parede. E aí fazia eles cantarem comigo. Fazia o cartaz da música, tudo em caixa alta, fazia o desenho da aranha, e aí mostrava para eles. E aí um dos exercícios que eu fazia era para eles pintarem ou circularem todas as letras As que eles achassem ali na letra da música. E assim eu dava prosseguimento à aula. E como essa turma eu ficava com eles o dia todo, quando era à tarde, eu já não fazia mais a chamada porque eu já tinha feito de manhã. E aí os combinados, eu falava pra eles, gente, esse combinado aqui que eu tô mostrando pra vocês, o que que significa? Eles mesmos
davam o significado ali das regras, e aí nós cantávamos mais músicas, e aí nós fazíamos outros tipos de exercício, às vezes levava eles pro parque, para extravasar toda a energia deles, brincava de massinha, de fazer bolinha de papel, chuva de papel, enfim, um monte de coisas. Eu vejo vocês nos próximos vídeos. Eu quero ver se pelo menos uma vez por semana eu posto um vídeo aqui no YouTube falando desse universo da educação infantil. Se você é professor iniciante e tem alguma dúvida referente à educação infantil e também às séries iniciais do Fundamental, você pode comentar aqui, pode comentar no blog, pode mandar e-mail para mim. E na medida do possível eu vou respondendo para vocês, tá bom? Não vá embora sem antes deixar o seu joinha, se inscreva, ative o sininho. Até a próxima. Beijo e tchau.